Amém? E eu quero então dedicar esta reflexão especialmente a você, meu irmão, marido. O texto que diz para que o marido viva a vida comum do lar. Eu quero ressaltar, enfatizar aqui, nesta introdução, o marido tem o papel, escute meu irmão, você tem o papel principal, primordial, para que o casamento funcione bem. Eu sempre gosto de dizer, se falta amor na minha casa, é minha culpa. Se está faltando aí na sua casa amor, querido, é culpa sua. E isso não significa que a mulher não tem nenhuma responsabilidade quando as coisas dão errado, quando está tendo problema no casamento, no relacionamento, nesta vida comum aí da casa. Mas o que eu estou dizendo é que a responsabilidade primeira quanto ao bom andamento do casamento, de acordo com a Bíblia, é minha. É sua responsabilidade. Se está faltando aí na tua casa amor, respeito, carinho, adorno, é o marido que tem de levar a culpa. A Bíblia fala em Efésios que o marido deve amar sua esposa, e é imperativo, hein? Que o marido deve amar sua esposa, sacrificar por ela, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, se sacrificou por ela. Para falar a verdade, gente, o problema nosso, o problema é que o casamento não vai bem, a família não vai bem, vamos ser sinceros, é porque nós não estamos firmados aqui, neste manual por excelência, este manual deixado pelo autor da fé, por aquele que nos criou a sua imagem e semelhança e nos deixou este manual por excelência, esse manual imutável, eterno. Tudo vai passar, mas aqui não vai passar a palavra de Deus. Então, para falar a verdade aqui como introdução, a questão hoje é que nós não voltamos para a Bíblia. E a Bíblia fala desta responsabilidade do homem. Todos nós estamos aqui tão familiarizados, né, com o relato de Gênesis, de como Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden. E quando Deus disse que o casal fez um pacto com o casal, que não deveriam tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal. Aqui diz a Bíblia. Agora, quem desobedeceu primeiro foi a mulher. Ela viu o fruto, pegou, comeu e deu ao marido. Mas quando Deus veio para apurar as responsabilidades, quando o Senhor foi confrontar o casal, dirigiu-se a quem? Ao marido. Ou seja, Deus colocou a responsabilidade em primeiro lugar sobre o marido. Né? Deus poderia ter ido direto a Eva, Deus sabia de tudo. Deus sabia de todas as coisas, sabe? Mas Deus foi especialmente, diretamente até Adão. E conversou com Adão, e Adão culpou quem? Culpou Eva, Eva culpou a serpente, e a serpente então assim, olha, tudo culpa dele. Esse Deus que criou vocês. O marido tem a responsabilidade maior de fazer com que o seu casamento e a sua família ande bem. Entendeu, meu irmão? Epa, bênção. Falar de submissão para a mulher é muito bom, emociona o homem. O marido tem a responsabilidade, eu e você, bênção. Ei, meu camarada, eu e você temos a responsabilidade maior de fazer com que o casamento e a família ande bem. Vou repetir, se falta amor, respeito, se a família não vai bem, é culpa do homem. Aqui no texto básico aqui de Pedro que eu li, aqui Pedro dá orientações práticas. Aqui ele nos orienta, aqui ele nos direciona aos maridos sobre como devemos tratar as nossas mulheres. E aqui fala, como viver bem no lar. A única ordem que aparece no texto pode parecer estranha ou desnecessária, mas na verdade é extremamente importante. Aqui o apóstolo Pedro determina aos maridos que vivam a vida comum do lar com sua esposa. Nessa sociedade pós-moderna, nesses dias
dias em que a sociedade está virando de cabeça para baixo. Geralmente o marido sai de casa pela manhã e só volta à noite. Quem praticamente faz com que as coisas andem bem no lar é quem? É a esposa, não é verdade? No caso em que a esposa trabalha em casa, hoje todo mundo está trabalhando fora. A maioria trabalha fora, mas tem casos de mulheres que trabalham em casa. É ela que cria os filhos e quem resolve problemas domésticos, mas o marido deve compreender que a vida no lar é também responsabilidade dele. Sabia disso, bênção? Ele deve viver a vida comum do lar com a sua esposa. Ele também tem responsabilidades no andamento da casa. Por isso a primeira coisa que o apóstolo Pedro aqui fala para nós, maridos, vivam com a sua esposa a vida comum do lar. O que é que vida comum do lar? Que mandamento precioso e importante é esse aqui? Então são 3 maneiras de viver, 3 maneiras de se viver bem no lar. Você quer escrever aí? Eu estou dedicando essa palavra a você, meu irmãozão, aos maridos. Então, em primeiro lugar, é viver a vida comum do lar com discernimento. A primeira é que os maridos vivam com a esposa com discernimento. Essa é uma palavra que significa conhecimento. Pedro instrui aqui os maridos a terem discernimento, ou seja, conhecimento no trato com a sua esposa. Pedro aqui não está explicando, ou não explica que conhecimento é este, mas evidentemente é tudo aquilo que o marido deve saber para que a relação com a sua esposa seja feliz. É um conhecimento, gente, que vai fazer com que o casamento seja bem sucedido. E certamente isto significa, conhecer pelo menos 3 coisas. Primeiro, o marido deve conhecer a si mesmo. Então você precisa, meu irmão, de conhecer a si mesmo. Você tem de saber quais são os seus limites, quais são as suas fraquezas. Você tem de saber quais são suas áreas fortes com as quais pode se envolver e ajudar a esposa. E para isso, o marido deve se conhecer. Precisa ter uma avaliação correta de si mesmo. Às vezes, o marido não percebe as coisas com exatidão porque ele não está consciente de quem é e do seu papel no lar. Então, viver a vida com discernimento, primeira coisa, o marido deve conhecer a si mesmo. Aqui em Provérbios 27, 19, diz o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Segundo lugar, a segunda coisa, o marido precisa conhecer sua esposa. Conhecer a esposa é fundamental para não tratá-la com amargura. Quais são os seus sonhos, seus ideais, seus anseios? Quais são as suas angústias? Quais são as preocupações da sua esposa? Eu quero até sugerir você, meu irmão, para você comprar um livro sobre as linguagens do amor. Inclusive tem as linguagens do amor para o cônjuge e as linguagens do amor para os filhos, para que você saiba quais são ou qual é a linguagem do amor da sua esposa. O que ela gosta? Quais são os sonhos dela? Quais são os desejos dela? Esse conhecimento da esposa é essencial para que o marido desempenhe o seu papel corretamente. Muitos dos problemas do casamento decorrem de quê? Os maridos não têm diálogo, comunicação e comunhão íntima com a sua esposa. Anos vão se passando e na verdade o marido não conhece a esposa. Ela se torna para ele uma estranha dentro de casa. Então é preciso conhecer. Eu estou vendo alguns lares hoje onde o marido sai de casa calado e volta mudo. Onde a mulher ela sai de casa muda e volta calada. Não há diálogo, não há conversa. Então é preciso, meu irmão, você conhecer a sua esposa, saber quais são os sonhos dela, as necessidades dela. E ouvir a esposa, deixar que ela expresse, deixar o que ela tem guardado ali dentro, que está angustiando, que está entristecendo. E a gente tem que ter cuidado, nós homens,
para nós não tratarmos as nossas esposas com amargura. Vai entristecendo. Muitas vezes o marido começa a dizer palavras torpes, desdenhar a esposa, começa a declarar palavras que vão destruindo aos poucos a autoestima. Aí aquela mulher está lá, angustiada, cheia de ressentimento, depressiva. Então eu quero voltar a dizer, você precisa, meu querido irmão, despertar quanto a isso. Você precisa, então, primeiramente, conhecer a si mesmo, ver as suas limitações, ver as suas fragilidades. Mas também precisa conhecer a sua esposa. Há tanto tempo que vocês estão juntos, você não conhece. Mas por quê? Esses dias eu tive que ser duro com um casal, porque eu fui rasgado com eles e vocês só se preocuparam com o quê? Em beijar, e fazer a vontade da carne, não conversavam, não dialogavam, agora está aí os dois. Depois passou a lua de mel, vem o fel agora, e agora não conseguem os dois ficarem juntos, debaixo do mesmo teto, se arranhando um ao outro, se agredindo um ao outro. Eu quero aproveitar aqui, para você que me ouve, você que está namorando, você rapaz, é preciso no namoro ter diálogo, ter conversa. O namoro é para isso, é para conhecer melhor esta menina que você namora com ela, e você também conhecer esse rapaz que você namora com ele. Mas já que eu estou falando hoje especialmente aos maridos, você precisa de conhecer melhor essa menina, como que ela comporta dentro de casa. Você não notou que de vez em quando a sua namorada ela tem umas crises? Será que você não notou que de vez em quando a sua namorada ela entra fica indiferente? Isso não vai mudar nada quando casar. Então comece agora, converse com ela, tenha diálogo, porque depois, meu amigo, que casar, não pode voltar atrás, não. Não pode desistir, não. Então, em terceiro lugar, o marido precisa conhecer a Deus. Aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Se não conhecer a Deus e depender dele, o seu relacionamento com sua esposa dificilmente alcançará o nível de satisfação, de alegria, de realização como deve ser. Sem a presença de Deus, não há felicidade plena. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Casamento feliz tem de ser a três: o homem, a mulher e Jesus Cristo. É somente à luz do conhecimento divino que podemos entender quem somos e por que estamos aqui neste mundo. Aí eu quero voltar a dizer que muitos casais não vão bem, sabe por quê? Porque a mulher não descobriu quem ela é, de onde ela veio, por que ela está aqui, para onde ela vai, e o homem é a mesma coisa. Ora, se a pessoa não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, como diz o poeta Sêneca lá, poeta romano, se o barco não tem qual porto para chegar, fica à deriva no mar. Assim também tem muitos casais aí na deriva nessa vida, neste mar da vida. Por quê? Não entenderam ainda, não tiveram experiência com Deus para entenderem que estão aqui com um propósito, que nós viemos de Deus, estamos aqui para honrá-lo, glorificá-lo, para amar o próximo, para cumprir esta missão, porque casamento é uma missão, essa missão que o Senhor nos deu o privilégio de tornar uma só carne, de gerar filhos para a glória dele e para sermos, na verdade, proclamadores das virtudes dele nesse mundo. Então, nós podemos interpretar as palavras de Pedro aqui nesta passagem como sendo, primeiramente, uma exortação aos maridos a que cresçam no conhecimento de Deus, o que fará que convivam com entendimento com sua esposa. Entende, meu querido? Esta palavra de hoje eu estou dedicando especialmente aos maridos. E Pedro aqui fala para que o marido viva com discernimento, com conhecimento. A ideia de discernimento aqui é conhecimento.
E o apóstolo Pedro aqui está instruindo os maridos a terem discernimento, ou seja, conhecimento no trato com sua esposa. Pedro não está aqui, não explica o que é conhecimento, mas estou falando aqui que é conhecer a si mesmo. Segundo, conhecer a sua esposa. Terceiro, o marido precisa conhecer a Deus. Eu quero perguntar para você, meu amado, você nasceu de novo, querido? Ei, maridão, você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, então ouça o que o Espírito de Deus que habita em você está dizendo para você neste momento. Para que você cuide, viva a vida comum do seu lar. De que maneira? Conhecendo. Conheça a sua esposa, conheça você, conheça Deus. Você precisa de saber a responsabilidade sua como marido, baseada aqui em Efésios, que o marido deve amar sua esposa, sacrificar por ela, cuidar dela. Vou repetir pela 4ª vez: se falta amor na sua casa, se falta respeito, se falta carinho, se falta romance, é culpa do marido. Não estou dizendo que a mulher não tenha culpa, mas a responsabilidade é minha, é sua. Segunda coisa eu quero colocar aqui, que precisamos de viver com sensibilidade. Esta é a segunda orientação que o apóstolo Pedro dá para mim e para você, marido. É que eu e você precisamos de viver, o marido viva com a esposa, tendo consciência de que ela é a parte mais frágil. E é interessante aqui no grego, esta palavra aqui, Pedro refere-se à mulher usando a palavra vaso, metaforicamente referindo-se ao quê? A personalidade humana em geral. O marido, portanto, tem de ter consciência de que a mulher é o vaso mais frágil. O homem também é frágil, mas a mulher é mais do que ele. O sentido da exortação aqui é este: o marido não deve se aproveitar do fato de ser mais forte para manipular a mulher, sabe? Para fazer sofrer. E há alguns sentidos aqui nessa verdade. Primeiro, fisicamente. Não é difícil para o homem sobrepujar fisicamente a sua esposa. A mulher, por natureza, é mais fraca do que o homem. E, às vezes, o homem tira vantagem nisso. Em segundo lugar, a advertência de Pedro tem relação com o exercício da autoridade na família. Apesar de todos os esforços do movimento feminista e de a sociedade ter mudado bastante nesse sentido, ainda predomina o padrão tradicional da família em que o homem é o líder. É verdade que em alguns casamentos isso não é mais verdade, entretanto, o normal é que seja assim. O homem não deve se valer disto e se aproveitar de sua esposa por ela ser o vaso mais frágil. Outra coisa aqui, a mulher é mais frágil emocionalmente. Ela é mais sensível, se machuca mais no conflito com o marido. E eu estou dizendo isso não somente pela observação, mas também por haver um mandamento na Bíblia que nos diz exatamente isso. Aqui diz, em Colossenses 3,19 diz: maridos, não trateis a vossas mulheres com amargura. Por quê? Porque ela é o vaso mais frágil. A sensibilidade dela é maior. A angústia dela é maior. E eu quero falar aqui a quantidade de mulheres que estão aí sofrendo, mulheres que estão presas dentro das suas próprias casas, vivem numa prisão, mulheres que vivem tristes, angustiadas, e eu quero falar aqui no meio nosso evangélico. E o que dizer mulheres de líderes, pregadores, estão pregando na frente da igreja lá, estão lá tocando, estão cantando, mas a mulher está lá, olha, miserável. E que adianta? Mulheres angustiadas. E tem quantos homens insensíveis, brutos, cancelas de pau podre. E você, meu irmão, com todo o amor, quero dizer para você, é papel seu. Viva a vida comum do lar. A sua mulher é frágil, emocionalmente, fisicamente. E eu fico bobo hoje quando eu vejo alguns homens que agridem as suas mulheres. Não apenas fisicamente, mas também com palavras. Essa mensagem de hoje eu estou refletindo especialmente aos maridos.
E eu estou pregando para homens de Deus, eu não estou pregando para moleque. Eu não estou pregando para filho do capeta. Eu não estou pregando para religiosos hipócritas. Eu não estou pregando para líderes que pregam, mas não vivem. Eu não estou pregando para homens que são religiosos e são grandes homens na igreja. Eu estou pregando para homens quebrantados, maridos, homens de Deus, que querem fazer diferença, que querem cumprir o seu papel dado por Deus, que é amar a esposa, sacrificar por ela, se doar por ela. Estou falando com você. Agora você que é mundano, você que está dentro da igreja, mas continua com essa falsidade aí. E além disso, estou vendo hoje alguns homens que têm ainda líderes, pastores que os apoiam. São homens que nunca traíram as suas esposas, mas são homens silenciosos, não conversam com as suas esposas, não respeitam as suas esposas, são carrascos. Um congresso que aconteceu em Serra Negra há muito tempo, no encontro de casais, quando o preletor foi surpreendido, o pastor que estava palestrando foi surpreendido com um bilhetinho de uma mulher que dizia: meu marido, ele ora 1 hora de joelho, mas quando ele fica de pé, ele é um cavalo. Quem sabe eu estou falando com um cavalo, você mesmo, cavalo, bruto, cancela de pau podre. É preciso mudar. Mulher é sexo frágil, a mulher ela é sensível. Então é preciso viver, o apóstolo Pedro que fala em terceiro lugar, com dignidade. Pedro vai além e diz que os maridos devem viver a vida comum do lar com a sua esposa com conhecimento, sabendo que ela é vaso mais frágil e por isso devem tratá-la com dignidade. Esse é o terceiro aspecto da vida comum do lar. Há vários modos pelos quais o marido pode tratar sua esposa dignamente. Um deles é tratá-la de modo respeitoso. E isso em público, na presença de outras pessoas. Homem que não mede palavras para poder humilhar a esposa perto dos amigos, perto da família. Não tem carinho. Expõe a mulher no meio de todo mundo, fica falando mal da mulher, fica apelidando a mulher, fazendo chacota. Você precisa respeitar a sua esposa, cara. Outro é o reconhecimento dizendo para ela todas as boas palavras, palavras agradáveis. Elogiá-la. Então eu quero falar com você, meu amigo. Há poder nas palavras. Usa a sua boca para jorrar a bênção e não água podre. Não para destruir. Mas há poder quando você elogia. Muito obrigado, meu bem, porque você lavou a minha roupa. Muito obrigado porque você arrumou a casa. Muito obrigado, que comida gostosa. Até na hora da intimidade, muito obrigado, você me fez feliz. Muito obrigado, querida, porque você tem cuidado aqui da gente. Tem homem que é terrível, ele chega em casa e ele não sabe elogiar a esposa. Levar a sua esposa, pagar para ela arrumar o cabelo. Não investe na esposa, não investe na aparência dela. É muito bom quando o marido reconhece o valor da sua esposa e afirma isso a ela, e também em público, na presença dos amigos, da família, dos pais, e isso com sinceridade. Infelizmente, às vezes acontece o contrário, eu volto a dizer. O marido provoca a esposa na presença dos amigos, humilhando-a na presença dos outros. É muito importante, meu amado, que você se lembre de tratá-la sempre com dignidade e honra. É o que diz a palavra de Deus aqui. Eu volto a dizer, eu estou falando com homens que foram nascidos de novo, homens que têm a Bíblia como regra de fé e prática. Nós estamos cheios de homens que dizem ser crentes hoje, mas são pior do que ímpios. A Bíblia diz aqui em Timóteo capítulo 5, que aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Pasmem, mas tem hoje crente que é pior do que ímpio. É ou não é, minha irmã? Você está me ouvindo aí, mas é um homem lá na igreja, sabe tudo de doutrina, né? Doutrina da predestinação, da justificação. Eu vou estudar aqui agora sobre falar em mistérios. Tudo é palhaçada se não tiver amor, se não tiver respeito, se não tiver carinho.
Ah, meus irmãos, e eu fico vendo porque tem alguns líderes que ainda ajudam. Mas tem algumas mulheres aí, moço, que não estão aguentando mais. Mulheres de líderes, hein? Mulheres de líderes. Fiquei sabendo agora de uma mulher, de um líder, numa cidade aí, ó. Sabe o que ela fez? Pegou as crianças e sumiu. Ela sumiu. Não aguentava mais a hipocrisia do seu marido pregando no altar. Não aguentava mais a hipocrisia do seu marido pregando algo sem viver. Sumiu. Até agora a igreja está atrás dele. A polícia dela, quer dizer, está caçando, ninguém sabe onde é que está. Eu estou falando com mulheres agora, não é verdade? Aí tem algumas mulheres me ouvindo. Não é verdade, irmã? É porque você não tem dinheiro, né? É porque você não tem dinheiro, um lugar, senão você sumia. Porque você não tem não um homem de casa, não. É um demônio, é um capeta. Tá ficando dura a palavra, meu irmão? É sim, tem que pregar e rasgar mesmo, bênção. E ainda tem líder que apoia. Ah, minha irmã, você não pode falar dele não, ele não te traiu. Não te traiu? Mas é um bicho. Dentro de casa é um carrasco. E eu fico impressionado que ainda dá aula na igreja, né? Canta na igreja, dá glória. Eita, Jesus amado. Vamos seguir em frente, né? Pedro, então, aqui fala as razões para viver bem no lar. E Pedro dá duas razões para que os maridos tratem a esposa com conhecimento, sensibilidade e dignidade. Aqui fala o apóstolo Pedro, ele mostra que a primeira razão, se por um lado a esposa é o vaso mais frágil, por outro lado, ela é igual ao homem. As esposas vão receber a mesma vida que Deus dá aos maridos. E aqui explica Pedro. Elas são juntamente herdeiras da mesma graça divina. A Bíblia ensina que há uma diferença fundamental entre o homem e a mulher. Essa diferença remonta ao tempo da criação. A mulher é o vaso mais frágil. Foi assim que Deus a fez. E isso não quer dizer que ela não possa exercer determinadas atividades que tradicionalmente eram do homem, mas isso não diminui a diferença entre ambos. Por outro lado, a Bíblia ensina que o homem e a mulher são iguais em valor diante de Deus. As Escrituras nos ensinam a igualdade essencial do homem e da mulher, bem como as diferentes atribuições de ambos em seus papéis na igreja e na família. Mas são iguais perante Deus, têm os mesmos direitos diante de Deus. E esta passagem aqui que estamos estudando, Pedro ensina que ambos, homem e mulher, têm o mesmo valor diante de Deus, sendo participantes da mesma graça da vida. O homem não é melhor que a mulher em nenhum aspecto, espiritual, moral, intelectual, emocional. Pelo contrário, ambos são pecadores que precisam da graça de Deus. Então, quando o marido reconhece que ele é diferente da sua mulher, conscientiza-se de que tem determinados papéis a cumprir por causa dessas diferenças e os assume, aí tudo muda. Quando ele reconhece que a esposa vai herdar com ele a mesma vida eterna que Jesus Cristo prometeu, passa a tratá-la com dignidade, com respeito, com carinho, com ternura. E aí temos o quê? Temos o equilíbrio. Temos o equilíbrio. Meu amigo, muda seu jeito de ser. Usa a sua boca para profetizar sobre a sua esposa, palavras ternas. Usa a tua boca para abençoar, marido, pai, os seus filhos. Estou falando com pais neste momento, maridos, que dentro de casa o filho está querendo sair de casa porque não aguenta mais. Eu falo isso, sabe por quê? Na minha casa estava acontecendo isso. Eu estava tão chato com minhas meninas que um dia minha esposa falou assim: olha, as meninas dá graça quando você sai e fica angustiada quando você chega. E eu falei: ai meu Deus, me perdoa, Senhor. Sentei com elas e falei: filhas, me perdoe. Eu estou querendo acertar, mas o meu zelo está acabando, destruindo com vocês. E eu aprendi, olha, você que é pai, que é adolescente, escuta aí, eu quero dar uma dica aqui. Porque eu tenho uma menina que é adolescente, aluna com 16 anos, Melissa já está com 23. Sabe qual o segredo para você lidar com um adolescente? É conversar. Senta, conversa. Tem muitos homens, maridos, líderes que não estão conversando com as suas filhas, com os seus filhos. Converse, é diálogo. Não tem esse negócio de ficar aí mandando, sai do chuveiro, faz isso, faz aquilo outro, tal. Esses dias eu vi um pai, tá na internet, no YouTube, um pai que pegou o notebook da filha
e deu 7 tiros, porque a filha escreveu uma carta reclamando de algumas coisas dentro de casa. Homem insensato. Tá no YouTube aí. Já viu? Pegou o notebook da menina e deu 7 tiros, revoltado. Ainda falando assim, eu não fiz isso, era para fazer isso no seu nariz, mas eu vou fazer no seu aparelho aqui. Então é preciso sentar e conversar com o adolescente. Antigamente nossos pais não conversavam, só batiam, só xingavam. E quantas revoltas tivemos, quantas arranhuras, traumas. Você tem filho adolescente, pai? Você, maridão, converse com a sua filha, converse com o seu filho, saiam juntos, vão no cinema assistir filme bom, vão comer uma pipoca, comer uma pizza, saiam. Estou aproveitando isso aqui porque nós estamos vendo hoje a quantidade de filhos nas drogas, rebeldes, até dentro da igreja. O filho não quer ir na igreja mais, o adolescente. Mas por quê? Então reflita sobre isso. O apóstolo Pedro fala aqui que se o homem não ter a vida, não viver a vida comum do lar, as orações serão interrompidas. E a segunda razão que Pedro apresenta aqui aos maridos para que tratem a esposa como convém, é que o relacionamento conjugal influencia diretamente na vida de oração. E ele diz aqui, para que não se interrompam as vossas orações. A advertência de Pedro pode ser entendida de duas maneiras. Primeira, Pedro adverte que conflitos, gritarias e coisas do gênero por parte dos maridos fazem com que Deus interrompa as respostas às suas orações. Se os maridos falharem em seu papel, haverá reflexo em sua vida espiritual. A força do argumento de Pedro repousa no fato de que todo marido cristão sabe da importância de manter sempre ativo e vivo o seu relacionamento com Deus. Este argumento não valeria para maridos descrentes. A interrupção das orações é parte da disciplina que Deus impõe ao marido faltoso. Embora Pedro não afirme explicitamente aqui, mas subtende-se que quem vai interromper as orações é o próprio Deus. Na verdade, podemos dizer que não são as orações que serão interrompidas, mas as respostas que Deus daria a elas. Deixar de ter as orações respondidas é de fato um castigo severo para qualquer cristão. É uma indicação de quão seriamente Deus vê o tratamento que os maridos devem dar à sua esposa. Eu estou vendo muito homem aí, líder, obreiro, orando. Pode orar à vontade, mas Deus não responde. Primeiramente, você quer que Deus responda suas orações? Trate tua esposa com dignidade. Então ele explica aqui. A advertência de Pedro é que ele pode estar dizendo que os conflitos e agressões separam o marido e a esposa, de modo que as orações domésticas ficam interrompidas. A forma de ameaça de Pedro neste caso é exatamente a importância das devoções familiares para a manutenção da vida doméstica. A ameaça de ter as orações com a esposa interrompidas deveria levar os maridos a refletir nas consequências de suas atitudes. Pedro destaca o valor da vida de oração do marido e da esposa. Oração mútua não pode existir onde não há amor e perdão mútuos. Então escute, meu querido. O marido deve amar sua esposa e buscar viver bem na sua casa, aí no seu lar. Viver com discernimento, conhecer a si mesmo, conhecer a sua esposa e a Deus, tratando a esposa com sensibilidade como parte mais frágil, com dignidade e com toda honra. E por fim o marido deve agir assim dentro do seu lar, porque ambos são iguais diante de Deus e para que não tenham suas orações interrompidas. O marido cristão, escute, você, meu irmão, deve tratar bem a sua esposa como parte mais frágil, dentro e fora do lar. Procure saber quais são as suas atitudes que causam ira, tristeza, angústia, que provoca a tua esposa. Evite, meu querido. Ao mesmo tempo, procure conhecer mais a sua esposa, os desejos, as vontades, aquilo que agrada e a torna mais feliz. Outra coisa, jamais levante um dedo para a sua esposa. Trate-a com carinho e respeito. Lembre-se que as palavras machucam, e machucam mais do que gestos. Seja delicado nas palavras. Eu volto a dizer, faça elogios à sua esposa.
em público. Estamos chegando agora no Dia dos Namorados. O que você vai dar para ela? Evite chamar a atenção de sua esposa no meio das pessoas. Eu quero dizer isso aqui novamente. Você ofende. Resolva as diferenças entre vocês lá dentro da sua casa. Não exponha a sua esposa em situação ridícula, fazendo brincadeiras com ela, piadas de mau gosto. Seja um marido meigo, romântico, doce, simpático, afetuoso, compassivo, perdoador. Principalmente, seja um marido crente, de oração e cheio do Espírito Santo. E para, meu amigo, com essa religiosidade sua cega. Pare, marido, com essa religiosidade sua cega. Fica lá na igreja, obreiro lá, ó. Lá é diácono. É o que você é? Presbítero lá? O que você é? Pastor? Lá na igreja é um santo homem, mas em casa é o capeta, é um demônio. E aí que... Senhor, não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca, Senhor, a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Porque fui feliz ontem e hoje não sou. Esta pergunta não é nada inteligente e nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol.
Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio: não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte: um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um em quem eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. Gostaria que você pensasse um pouquinho só. Se você está triste porque perdeu o seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você se decepcionou com alguma coisa, lembre-se daquele cuja vida é uma decepção. Se você está cansado de trabalhar, lembre-se daquele que, angustiado, perdeu o seu emprego. Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daquele que morre faminto, sem um pedaço de pão. Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se daquele que vive num pesadelo constante. Se você anda aborrecido com algo, lembre-se daquele que espera um sorriso seu. Se você teve um amor para perder, um trabalho para cansar, um sonho desfeito, uma tristeza para sentir, uma comida para reclamar, lembre-se de agradecer a Deus, porque existem muitos que dariam tudo para estar em teu lugar. Pense nisso. Eis que passo a lhes mostrar um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado,
Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Já pensou? Já pensou se não houvesse o canto dos pássaros, da cigarra e o assovio do macaco sonho? Já pensou se não houvesse o voo da borboleta, do beija-flor sobre os jardins floridos? E se não houvesse os jardins floridos, os bosques, as matas, o desabrochar da rosa e o perfume das flores? E onde estaria a abelha para tirar o seu néctar? Já pensou? Já pensou se não houvesse os rios e oceanos, as cachoeiras e o barulho das águas? E o orvalho da manhã, o vicejo das plantas? Já pensou se não houvesse as estações do ano, as flores caídas no chão do outono, o frio do inverno, o calor do verão e o colorido da primavera? Já pensou? Imagina o céu sem as estrelas e aquele luar cor de prata que ilumina os céus. O que seria dos horizontes sem o nascer e o pôr do sol? E se o sol apagasse? Já pensou se não houvesse as cores e o arco-íris? O vento que sopra e ninguém sabe de onde veio e para onde vai? Já pensou? Já pensou se não houvesse o sorriso de uma criança e se não houvesse mais gravidez? Já pensou se não houvesse poesia, poema e o poeta? Já pensou se não houvesse paixão, carinho, ternura? Já pensou se não houvesse o amor? Não haveria perdão, confiança, companheirismo e amizade. Já pensou se não existisse sonhos? E se não houvesse família, filhos, pais? E se não houvesse os mestres para guiar-nos no caminho? Tudo seria seco, cinzento, vazio e silencioso. Tudo seria um caos, seria nada. Ao imaginar tudo isso, só podemos voltar para o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Deus, com a sua palavra de ordem e com a sua sabedoria, começou a criar todas as coisas. Criou a luz, as trevas, a luz dia, as trevas noite. E Deus então firmou todas as coisas. Criou o mundo vegetal, criou o mundo animal, criou todas as coisas que vimos
e que existem. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo foi feito por Ele. Mas no sexto dia, Ele fez a coroa da sua criação. Criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e colocou no Éden, juntamente com a sua companheira, para cuidar desta terra, deste Éden, deste jardim que foi feito pelo Eterno de uma maneira tão perfeita. Já pensou se voltássemos a viver como Adão, Eva viveram no paraíso? Isso um dia acontecerá. A própria natureza geme e grita na expectativa da remissão de todas as coisas. Um dia tudo será renovado pelo Criador e haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará só o amor e a perfeição. Se tudo fosse perfeito, se as coisas fossem perfeitas, não existiam lições de vida, nem haveriam arrependimentos, nem descobertas. Se tudo fosse perfeito, mãos não se uniriam e sonhos não seriam valorizados. Se tudo fosse perfeito, olhares não se completariam e gestos passavam despercebidos. Se tudo fosse perfeito, as lágrimas não existiam e as palavras seriam perfeitas. Se tudo fosse perfeito, eu saltaria para o abismo sem medo da morte, pois eu ia ganhar asas. Se tudo fosse perfeito, eu atravessava o oceano sem medo de ser levado pelas ondas, sem receio de me perder nas suas profundezas. Se tudo fosse perfeito, não existiam dores e a cura não ia ser procurada. Se tudo fosse perfeito, não haveria a busca pela perfeição. Nada é por acaso, pois nem mesmo o destino é perfeito. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o seu serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e materiais-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Está aí, é a sua casa, ele disse. Meu presente a você. Que choque, que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você agora, como um carpinteiro. Pense sobre sua casa.
Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa então, sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. A vida é um projeto e faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7: tudo que o homem semear, assim também colherá. O que você está semeando? O que você está plantando nesta terra, neste mundo? O que será do seu amanhã? Deus sempre age certo. Certa vez um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta, mas Deus lhe deu um cacto e uma lagarta. O homem ficou triste, pois não entendeu o porquê do seu pedido vir errado. Daí pensou, também com tanta gente para atender, e resolveu não questionar a Deus. Passado algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixou esquecido. Para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores, e a horrível lagarta transformou-se em uma belíssima borboleta. Deus sempre age certo. O seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado. Se você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra, confie. Tenha a certeza de que Ele sempre dá o que você precisa, no momento certo. Nem sempre o que você deseja é o que você precisa. Como Ele nunca erra na entrega de seus pedidos, siga em frente, sem murmurar ou duvidar. O espinho de hoje será a flor de amanhã.